Bom dia! Quem está feliz na casa de Deus, diga amém. Vou tirar aqui que está melhor para mim ficar mais à vontade. Irmãos, estou muito feliz hoje nesta manhã, né? Eu tenho sentido muito honrado pela igreja, pelo cuidado, pelo carinho para comigo. Sou de Belém do Pará, bem perto. Quem conhece Belém do Pará aqui? Pronto, tem uma turma aqui que conhece Belém do Pará, muito bem. Me sinto honrado pelo pastor, também, Rômulo também, que tem me convidado para estar aqui também, sinto muito feliz. E nesta manhã quero agradecer à igreja, que tem me recepcionado muito bem, e eu louvo a Deus por isso. E estou fazendo seminário, como o pastor acabou de mencionar mesmo, e me formo em julho, dia 15, e também estou muito feliz também, porque tenho um objetivo e alegria de servir ao Senhor na seara. Meu objetivo é pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, e o principal também, ser um ganhador de almas, para a glória e louvor do nosso Deus. Amém? Muito bem, sou de Belém do Pará, e quem conhece Belém do Pará, quem sabe, quem já ouviu, sabe que ali surgiu o movimento carismático, lá que houve a explosão que deu no Brasil todo, o movimento pentecostal. Então, eu tenho visto e visto também pessoas surgindo como profeta, apóstolo. Então, isso tem me preocupado muito, porque hoje em dia nós não cremos nisso. E tenho conversado com pessoas também que não crê na Bíblia, na inspiração verbal da palavra de Deus, e isso tem me preocupado muito. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, que ela é suficiente, e Deus, Ele entregou as doutrinas bíblicas para cada um de nós, para que assim possamos defender, batalhar pela fé, que foi entregue a cada um de nós. E nós temos essa responsabilidade de batalhar pela fé. Amém? Vou pedir para o irmão passar o slide para a gente dar início à aula, que hoje eu irei falar sobre batalhar pela fé. Por favor, irmão. Eu preparei um slide aqui bem objetivo. Para dar início, eu coloquei Apocalipse 2, 25, que diz: mas aquilo que vos tendes, retendo até que eu venha. Pode passar, irmão. O tema que eu quero sugerir aos irmãos é sobre Judas 3:4, que é: devemos batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Então, tem surgido muitos movimentos, pessoas que eu tenho conversado, e falaram que uma vez estava na igreja, hoje em dia não está mais. Isso é o abandono da fé, que é a apostasia. Isso tem me preocupado muito, porque devemos realmente conhecer a palavra de Deus e estar atento com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos lidando, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Então, nós devemos saber quem é os nossos irmãos. Pode passar, irmão. Eu fiz aqui uma pequena declaração, de fé, tudo aquilo que nós é conhecido de cada um de nós, as doutrinas bíblicas, é uma introdução que eu quero dar. Cremos na inspiração verbal plenária das Escrituras, na triunidade de Deus, na deidade, nascimento virginal, sobrenatural de Jesus Cristo. Também no Espírito Santo, cremos também na criação que Deus formou do nada ou do zero, na queda e culpa de toda a raça em Adão, do pecado universal. E também cremos na expiação ilimitada, que a morte de Cristo foi para todos, a todo aquele que crê será salvo. Cremos na graça de Deus, na expiação ilimitada.
e na igreja neotestamentária, unidos na evangelização e missão também. Cremos dessa forma, pode passar, irmão? Na existência de anjos, demônio e Satanás, no arrebatamento antes da tribulação, da grande tribulação, e na Nova Jerusalém para os crentes e o destino final e sofrimento eterno para os que rejeitam a Jesus. Aquelas pessoas que rejeitaram a Jesus irão para este local. Amém? Pode passar. Uma advertência contra as ideologias e movimentos liberais, contra os apóstatas e contra os hereges. Então, pode deixar, irmão, por favor. Esse movimento aí ele está surgindo muito grande na região onde eu estou. Não sei aqui, mas eu acredito que sim. As ideologias, movimentos liberais, igrejas novas surgindo, igrejas inclusivas, igrejas movimentos novos e também pessoas que se dizem apóstolos, contra os apóstotas, aquelas pessoas que realmente estão na igreja, passam por algum tempo na igreja, depois eles saem, e muito pior, eles rejeitam a palavra de Deus, fala de Deus e fala da igreja. Essas pessoas elas nunca foram salvas por Jesus Cristo. E contra os hereges, isso é uma advertência para cada um de nós, estar atento, estar vigilante, porque essa responsabilidade é dada a cada um de nós. Isso eu tenho visto muito perto na minha cidade, aonde eu estou. E eu quero encorajar os irmãos a estarem firmes, vigilantes, na fé que foi entregue a cada um de nós. Pode passar, irmãos. Para batalhar pela fé que foi entregue aos santos, precisamos conhecer as doutrinas bíblicas e responder com as verdades bíblicas. Irmãos, a palavra de Deus é a nossa ferramenta, a nossa regra de fé e prática. Somente com a palavra de Deus que nós defendemos e batalhamos pela fé. Nós devemos conhecer principalmente as doutrinas bíblicas, conhecer o que cremos, para que assim possamos responder biblicamente aquilo que nós cremos, porque, claro, que nós não iremos aqui discutir com ninguém, só queremos somente responder aquilo que nós cremos e que a palavra de Deus diz, aquilo que os profetas falaram, assim diz o Senhor. Amém? Pode passar, irmão. Vou falar sobre o contexto, sobre Judas que está acontecendo, como Judas ele está chamando, exortando os irmãos para batalhar pela fé. Eu entendo que o Espírito Santo levou a Judas a escrever esta epístola universal. O escritor dá o seu próprio nome, no verso 1, que nós lemos no Evangelho, na Epístola de João. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias na Epístola Universal de Judas, aliás, por favor. Aqui nós vemos Judas escrevendo, Judas, servo de Deus, no capítulo 1, pode abrir as vossas Bíblias. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ao chamado e santificado em Deus Pai e conservado em Jesus Cristo. No verso 1. Também, irmãos, irmão de Tiago e meu irmão de Jesus, como nós lemos em Mateus 13, 55, Gálatas 1, 19. Judas, o autor escreveu com toda certeza que o seu leitor ouviria e dando credibilidade. Pode passar, irmão, por favor. O autor ele tem uma intenção a escrever a epístola e também ele tem a intenção e tem um objetivo para chamar os irmãos para o quê? Para a sua credibilidade. Se ele é irmão de Tiago, se ele é meu irmão de Jesus Cristo, então logo os irmãos eles irão
não, esse mesmo, ele está certo, né, que é um homem de Deus, que é dirigido por Deus para o quê? Para nos ensinar. Data. Desde que Pedro escreve em sua segunda carta, de 2 Pedro 2:1, haverá falsos mestres, escarnecedores, e Judas diz que tais homens se infiltraram-se nas igrejas. Judas 4. É provável que Judas é a carta posterior, em uma data de 65, 67, 80, depois de Cristo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, é muito claro, e nós devemos ser objetivos, saber quem é o autor, quem foi que escreveu, qual é o seu objetivo, qual é a mensagem central daquela epístola, da carta, porque nós somos, como nós somos estudantes da Bíblia, nós devemos saber o contexto, de o que o autor ele quer destacar. Então, isso é importante para nós conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, conhecer o objetivo do autor. Pode passar, irmão. Leitores também, Judas escreve especialmente para cristãos que são chamados, santificados e conservados, e deseja-lhe a bênção tríplice da misericórdia, paz e amor, como nós lemos aqui no verso 1. Então, essa carta, essa epístola, ela é endereçada para irmãos, ou seja, para pessoas que são salvos, regenerados pela graça e misericórdia e amor de Deus, como para cada um de nós. Deus, ele nos chamou, Ele nos justificou, e nós pertencemos ao seu povo, para que assim nós possamos o quê? Reter, guardar a palavra de Deus em nossos corações. Então, o Espírito Santo, ele guiou Judas para escrever para cada um de nós também, em pleno século 21, para que assim possamos estar atentos. Pode passar, irmão? Mensagem central de Judas também, quero destacar, né? A frase-chave em Judas é lutar pela sã doutrina, que é importante, que é o tema, é o objetivo aqui central, né, para ensinar. E esta carta, ela é intensamente preocupada com a ameaça de mestres hereges entrando dentro da igreja. Como eu falei para os irmãos, que lá no contexto onde eu estou, onde eu vivo, onde eu estou atuando, é muito comum os hereges, né, falsos ensinamentos, novas igrejas surgindo, né, carismático. Eu tenho visto muitas pessoas abandonando a fé, dizendo que era de Cristo, mas depois eles abandonaram, não sei qual o motivo, mas essas pessoas, elas estão no meio de nós. Essas pessoas estão ao nosso derredor, essas pessoas que nós devemos o quê? Ter cuidado. Por quê? Porque elas dizem que é de Cristo, mas no final elas abandonam a fé. Então, essa é a mensagem central: lutar pela sã doutrina. E isso é uma responsabilidade de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Pode passar, irmão. A primeira ordem, somos chamados em defesa da fé, que é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que nós iremos estudar. A primeira ordem, como está escrito em Judas 3, exortava-os a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa palavra exortando, o uso desta palavra do grego é parakaleo, que significa chamado, convocado, solicitar ou pedir. Ou seja, nós somos chamados por Deus, Deus pede para nós, cada um, batalhar pela fé. Nós somos chamados com esse objetivo. Deus, ele nos chama e nós respondemos com fé, né, a Deus, mediante a graça de Deus, e também
Logo, nós somos chamados para o quê? Nós somos convocados para pertencer ao povo de Deus. Todos os cristãos são chamados por Deus para defender a sua fé. E no contexto de Judas, é o corpo doutrinário. Quando ele vai falar aqui no capítulo, no verso 1, ele vai dizer, vamos ler, meus irmãos, aqui no 3 e o 4, para a gente continuar o nosso estudo, Judas 3 e 4, e eu vou ler assim. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortai-vos, essa palavra que somos chamados, né? Exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram futilmente alguns, né, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar, irmão. Irmãos, somos chamados, como eu acabei de dizer, uma aplicação, a lutar ou batalhar pela sã doutrina. Mas como que nós devemos batalhar? É discutir com a pessoa? É brigar com a pessoa? Eu estava no aeroporto esses dias, quando eu vinha para cá, estava lendo aqui a Bíblia, fazendo meu devocional, e chegou um homem do meu lado, de uma certa igreja aí, e falou que ele viu Jesus face a face, ele viu Jesus, mas eu perguntei para ele, mas como tu viu Jesus? João 1:8 vai dizer que ninguém viu a Deus. João 1:8. Aí ele falou, não, mas ele do meu lado, sentando, nós conversando, né, e ele falou, não, mas eu vi Jesus, mas como? Mas a Bíblia está dizendo que ninguém viu a Deus assim, face a face, mas como tu vê, assim? E ele começou a conversar, aí eu falei para ele, se tem 5 pessoas aqui, que está falando uma verdade, falando da Bíblia, dizendo que em João 1:8, está dizendo que ninguém viu a Deus, mas como só o Senhor viu? Eu falei para ele. Aí ele falou, mas com quem você fica? Com os 5 ou com 1? Aí ele falou, eu fico com os 5. Então, é isso. Entendeu? Então, eu disse para ele que ninguém viu a Deus. Então, essas pessoas, elas vão chegar até vocês, e elas vão questionar vocês, e nós, como irmãos, crentes em Cristo Jesus, nós devemos o quê? Batalhar pela fé. Ou seja, nós vamos batalhar pela fé como? Guardando as doutrinas bíblicas em nossos corações, respondendo à razão do que cremos biblicamente. Bem fácil, bem objetivo. Nós devemos o quê? Guardar a palavra de Deus em nossos corações, para que ninguém nos engane, para que assim possamos dizer para essas pessoas o que nós cremos de fato, né? Como na introdução que eu dei antes, sobre o que nós cremos, biblicamente dizendo. Batalhando pela sã doutrina não é abrindo mão das verdades que temos. Se for para a gente morrer, que morramos guardando a fé, a palavra de Deus em nossos corações. Nós não devemos negociar a verdade e a palavra de Deus. Nós devemos o quê? Reter, guardar biblicamente aquilo que foi entregue para cada um de nós. E nós devemos guardar com confiança, com convicção e respondendo para aquelas pessoas que às vezes vão querer o quê? Nos chamar, eles vão querer o quê? Pedir a razão da nossa fé, e nós devemos o quê? Ter sabedoria também para responder para essas pessoas que o que nós cremos e o que a Bíblia diz, e falar que nem os profetas do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Pode passar, irmão, por favor. E a segunda ordem, devemos batalhar, devemos combater as heresias, respondendo com
as verdades bíblicas. Foi isso que eu falei logo há pouco. Os hereges estão entrando nas igrejas sutilmente. Precisamos estar atentos e responder aquilo que cremos conforme a palavra de Deus. Por que devemos combater com a verdade? Porque homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, conforme Judas, o verso 4, que diz assim, no verso 4, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Bem, nada mais e nada menos, esses grupos, essas pessoas são os grupos dos apóstolos, que falam que conhecem a Deus, mas no final eles o que vão dizer? Que negarão a Deus, o soberano Deus, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a graça de Deus, usando a graça de Deus em libertinagem. E a graça de Deus é uma doutrina fundamental para nossas vidas. Por quê? Porque pela graça somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. A graça de Deus é uma doutrina muito importante e muito fundamental para cada um de nós, e que nós possamos responder para essas pessoas com a verdade bíblica, porque eles realmente, eles são intelecto, eles têm filosofia, eles têm sabedoria, mas essa sabedoria ela não é do alto, ela é sabedoria humana, essa sabedoria é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria que ela logo passa, é uma sabedoria que muitas das vezes ela é enganadora, ela deturpa, ela quer desviar aquelas pessoas da fé, da verdadeira sã doutrina para o erro. E quantas pessoas eu tenho visto aí fora, principalmente os mestres, os ensinadores, aquelas pessoas que estão ensinando, e uma vasta multidão estão indo para aprender essas doutrinas. Eu tenho visto muitas pessoas. Então, devemos o quê? Ter cuidado com essas pessoas, principalmente com os líderes, porque os líderes hereges que estão ensinando uma massa de multidão. E essas massas de multidão estão ao nosso derredor, estão no nosso meio, estão por onde você passa, você vai encontrar esse tipo de pessoa. Então, nós devemos o quê? Ter cuidado e devemos conhecer, de fato, quem é de Deus e quem não é de Deus. Aquele que fala que Jesus Cristo, Ele é Senhor, aquele que fala que Deus é soberano, aquele que fala que realmente as doutrinas bíblicas, nós já devemos reconhecer que realmente ele é um cristão. Quando ele fala a Bíblia, quando ele fala as doutrinas bíblicas, como é mais coerente ao que a Bíblia ensina, e nós devemos conhecer. Estes transformam em libertinagem a graça de Deus. Está cheio de pessoas assim, pessoas, eu digo que são pessoas mundanas mesmo, que estão ali, né, com uma roupagem, né, que dizem que são crentes, mas eles realmente não são. O objetivo deste grupo é o quê? É enganar, é desviar aquela pessoa que está numa doutrina certa para conduzi-la ao erro. E se nós, irmãos, estivermos a doutrina bíblica em nossos corações, a palavra de Deus, nós não seremos enganados, mas nós seremos fortalecidos, porque a palavra de Deus é que nos orienta. E se nós temos uma doutrina boa, todo o nosso corpo, toda a nossa mente, toda a nossa conduta, ela vai o quê? Ela vai caminhar saudável, ela vai nos conduzir ao caminho certo. Uma doutrina boa vai conduzir um caminho certo. Uma doutrina errada
vai conduzir a pessoa ao erro. Essa pessoa está o quê? Totalmente perdida. Jesus falou sobre a doutrina, o apóstolo Paulo falou sobre a doutrina, e a igreja deve falar sobre a doutrina sim, porque é a doutrina que rege as nossas vidas, a doutrina bíblica. A palavra de Deus que rege as nossas vidas. Então, nós devemos o quê? Guardar a palavra de Deus para não ser levado por falsos ensinamentos. Nós devemos guardar a palavra de Deus para não ser levado por uma massa de multidão que está indo ao erro. Pode passar, irmão. Aplicação. A graça de Deus é uma doutrina fundamental para que nós, que somos filhos de Deus, essa doutrina foi entregue a cada um de nós. Olha que privilégio para cada um de nós e também que responsabilidade. Você já imaginou, cristão, salvo em Cristo Jesus, receber aquilo que foi de Deus? Ou seja, nós, irmãos, recebemos a palavra de Deus. E nós cremos que de Gênesis a Apocalipse é fechado o cano. Nós não temos outra revelação. Amém? Amém ou não? Amém. Nós não precisamos de outra revelação. E no contexto onde eu moro, tem muitas pessoas revelando. Tenho visto, irmãos, pastores que dizem, né, apóstolo, ensinando, falando em línguas ali, e muita gente ali ouvindo ele, né, sem sentido nenhum, sem pregar o quê? A salvação. Quanto aquela pessoa que está pregando, e quanto os ouvintes ali estão indo ao erro, porque aquela pessoa está pregando línguas estranhas, que não tem sentido nenhum para cada um de nós. O apóstolo Paulo falou que tem que haver edificação. A línguas estranhas não tem isso para nós hoje em dia. Nós não cremos nisso. Então, eu fico triste de ver aquelas pessoas ali, né, aprendendo, ensinando coisas erradas que não tem significado nenhum. Não tem. Então, pessoas perdidas, pessoas que estão ali porque às vezes não tem entendimento, né, não conhece as doutrinas bíblicas. Eu vejo isso lá no meu contexto. Então, esses hereges, essas pessoas que dizem apóstolo, profeta, no dia de hoje, eles não estão pregando o verdadeiro evangelho. Eles não estão pregando, ou seja, eles estão enganando. Porque uma verdadeira doutrina, nós que pregamos o evangelho, nós devemos pregar Cristo crucificado e ressurreto. Nós devemos pregar aquilo que diz o Senhor somente a palavra de Deus. Nós enfatizamos muito a palavra de Deus, ensinando que a salvação ela é importante para o pecador. Nós devemos pregar a salvação, arrependimento, fé na pessoa de Jesus Cristo, a graça de Deus. Por que eu falo isso, a graça de Deus? Porque homens perversos estão distorcendo a graça de Deus, para que as pessoas que estão ali não ouçam o evangelho da graça, a salvação. Mas nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho de Deus, da graça de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a graça que convence, a graça que salva, a graça que tira o pecador do lamaçal do pecado, das cadeias, para a maravilhosa luz, para o evangelho verdadeiro. Isso nós devemos pregar com firmeza. Pode passar, irmão. Eu quero concluir também aqui que aprendemos que somos convocados por Deus para batalhar pela sã doutrina
e Ele mesmo o entregou a cada um de nós, que é o primeiro. Falei que nós somos chamados por Deus, nós somos convocados por Deus. Imagina que privilégio, nós somos convocados por Deus. Nós somos, pela graça de Deus, nós somos chamados por Deus, e nós respondemos o quê? Pela fé em Cristo Jesus, Ele nos salva. E nós pertencemos ao quê? À filiação. Ou seja, nós somos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo de Deus. Nós somos guardados por Deus. Nós somos seguros por Deus para o quê? Para essa ordem, esse chamamento. Somos chamados por Deus. Mas somos chamados por Deus e, além do mais, eu vou mais na frente, nós somos chamados para Deus, convocados por Deus para pregar o evangelho da graça de Deus, que foi entregue para cada um de nós. Nós somos chamados por Deus para o quê? Para pregar as boas novas de Jesus Cristo como único, suficiente Salvador para os perdidos. Nós somos convocados para isso, como no quartel, né? Como o quartel ele convoca as pessoas para comparecer, para ir à guerra. Espiritualmente falando, Deus ele nos chama para esse objetivo, de quê? De pregar o evangelho. Nós somos convocados para pregar o evangelho, e o evangelho verdadeiro, o evangelho que salva, e guardar as doutrinas bíblicas. E era isso que estava acontecendo aqui em Judas. Os falsos, os apóstolos, eles estavam adentrando na igreja. Para o quê? Para diluir a graça de Deus, para diluir a mensagem central do evangelho. Eles estão no nosso meio, nós devemos o quê? Estar muito atento por isso. Eu quero convocar você, meu irmão, eu quero convocar você, minha irmã, para batalhar pela fé que foi entregue para cada um de nós. Nós temos essa responsabilidade. Eu não sei o contexto aqui de Goiás, de Goiânia, né? Como está, mas uma hora essas pessoas irão o quê? Ir até vocês, vão perguntar para vocês o que vocês creem. Então nós devemos o quê? Guardar a palavra de Deus que habita ricamente em nossos corações, para que assim não venhamos pecar contra o Senhor e não venhamos errar com o Senhor. Mas devemos o quê? Guardar a palavra de Deus para responder aquilo que cremos, aqueles que somos chamados por Deus. Isso é um privilégio que nós temos, meus irmãos. É um privilégio, já pensou? Aonde era que nós estávamos antes? E agora, na posição que nós estamos hoje, quando nós somos salvos pela graça de Deus. Agora Deus, Ele entrega na mão de cada um de vocês a palavra de Gênesis a Apocalipse. E nós devemos reter, guardar em nossos corações e responder com fé e com razão. Assim diz o Senhor. Amém? Aprendemos, só o último aqui, irmão. Por favor. Mas acho que já passou. Deixa eu... Aprendemos que devemos combater os falsos mestres com as verdades bíblicas. Como? Guardando as doutrinas bíblicas em nossos corações e respondendo a razão da nossa fé. E quando Judas fala em fé ali, não é a fé, não é a fé em Cristo, não, mas é a fé das doutrinas bíblicas, no corpo doutrinário. Você está falando que nós devemos batalhar pela fé, é as doutrinas, simplesmente isso, é guardando em nossos corações. E nós estamos, meus irmãos, com essa responsabilidade hoje. Devemos guardar em nossos corações para responder tudo aquilo que nós cremos. E nós devemos o quê? Viver também. Viver e guardar e também expressar de uma forma que nós aprendemos.
eu quero orar com vocês nesta manhã. Vamos orar.